Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude esperar. Com mais um estudo em nosso tema sobre o batismo. E desta vez nós vamos estar olhando o texto de Atos, no capítulo de número 8, a partir dos versos 4 até o verso de número 25. Eu quero lhe convidar para esse texto, por ele ser um texto de possíveis dificuldades no entendimento com relação ao batismo. E hoje nós temos algumas dificuldades no entendimento desse texto devido à falta de concentração nele e devido às orientações provavelmente erradas que temos quando nós o analisamos. Eu quero convidar você para prestar atenção, ao mesmo tempo que também já lembro a você que você precisa estar cuidando dos nossos estudos com muito zelo e atento para não deixar de estar cuidando dos nossos questionários e da interação com precisão a respeito de cada pergunta e de cada texto para você acompanhar, tá bom? Então vamos estar agora lendo o texto. Peço que você também, em sua casa, abra o texto bíblico para juntos nós fazermos esta leitura. O texto diz assim, Atos 8, de 4 até o 25. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos e eram iludidos com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disserte sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias
dos samaritanos. Amém. Pois bem, o que nós temos aqui em Atos capítulo 8, nestes versículos que lemos? A igreja aqui, até este momento, ela está crescendo na graça de Jesus Cristo. Ela está como uma igreja viva e uma igreja comprometida com o reino de Deus, com a proclamação do Evangelho e com a grande comissão. E nesse momento, ainda que atravessando muitas perseguições e dificuldades, ela está valente no projeto de levar e anunciar a Jesus Cristo, o Senhor dela. Ela está comprometida com Jesus, ela está vivenciando o reino de Deus no seu dia a dia. Acontece que há, de modo milenar, uma relação entre os judeus e os samaritanos muito difícil, uma relação que está quebrada. Você sabe que desde o século X, judeus e samaritanos tiveram uma dificuldade de relacionamento que foi aberta com as separações das tribos de Israel. Naquele tempo, 10 tribos foram para o Reino do Norte, construíram e fizeram o Reino do Norte, e 2 tribos construíram e fizeram o Reino do Sul. Desde esse período, os samaritanos, constituídos por Jeroboão, naquele período chamado de Reino do Norte, ainda designado Reino do Norte, e os chamados Reino de Judá, constituindo as 2 tribos, eles ficaram em uma constante oposição. E essa oposição se encaminhou de tal modo que esses 2 reinos ficaram divididos, com reis diferentes, com políticas diferentes e com atividades e ações diferentes. De forma que isto veio a se colocar ainda em situação mais grave, quando a Assíria, em 722, leva o Reino do Norte cativo. E nesse período, portanto, muitos dos estrangeiros invadiram o território do norte e, portanto, aquela região ficou minada de uma população mestiça que foi dado o nome de samaritanos. Desde esse período, esse povo mestiço, eles ficaram conhecidos como o povo samaritano. E ainda mais a rivalidade aumentou. Essa situação criou uma situação de muita dificuldade social, de muita dificuldade religiosa e de muita dificuldade relacional entre os judeus considerados de raça pura com este povo mestiço considerado e chamado de povo samaritano. No entanto, quando Jesus esteve neste mundo, ele viveu bem com os samaritanos, ele tratou bem os samaritanos, ele até contou parábolas utilizando os samaritanos como referência. E ele teve compaixão e misericórdia dos samaritanos. Ele até conversou com uma mulher samaritana e lhe deu a promessa de que ela também poderia ser alguém que beberia da água da vida se quisesse. E, portanto, a relação de Jesus com os samaritanos foi uma relação de doação da graça, de doação da misericórdia e da compaixão de Deus. Esse cisma não foi assim acolhido por todos os judeus, de modo que o próprio João, que é um discípulo de Jesus, ele certa vez desejou que uma cidade, uma aldeia dos samaritanos fosse queimada e fosse extirpada pelo fogo do céu, o que demonstrava que ele também tivera um sentimento de tanta apatia aos samaritanos que desejava que isso acontecesse. Então isso eu estou dizendo para você, para que você compreenda que há uma situação histórica que a gente deve compreender
quando lê Atos capítulo 8, uma situação histórica bem determinada, uma situação histórica bem definida, para que a gente comece a abrir a porta desse texto. Tendo dito isto, eu quero convidar você a agora entender a ousadia de Filipe, a ousadia desse diácono, a ousadia desse pregador, a ousadia desse servo de Deus que resolve dar uma amplitude do Evangelho, levando o Evangelho para os samaritanos. E quando ele faz isso, o versículo de número 5 do capítulo 8, diz que ele anunciava a Cristo, o que me leva a pensar que Filipe não é alguém que leva um evangelho qualquer, ele leva o evangelho de Jesus até aquela cidade, que provavelmente deve ser, com muita certeza, a cidade de Samaria. Mas quando ele leva o evangelho também em poder e graça de Deus na sua totalidade, porque o versículo 6 diz que os sinais que ele operava eram sinais do reino de Deus. E diz também o versículo 7 que muitos paralíticos e coxos foram curados, o que evidenciava um evangelho não só de palavras, mas um evangelho também que manifestava os sinais que acompanhavam a proclamação da palavra de Deus. Um evangelho visibilizado pelos sinais do reino, não como sendo sinais de um comércio, mas como sendo sinais de uma proclamação que estava associada diretamente ao presente do evangelho dado por Deus a Filipe e àqueles que o estavam recebendo e ouvindo. E o versículo 8 fala que todas essas manifestações do evangelho trazia uma grande alegria para aquela cidade. E isto me leva a ter certeza de que Filipe é um pregador do evangelho, é um homem considerado, como lá em Atos 6 a gente vê, um homem que é designado como um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que, portanto, a compreensão que nós temos é que Filipe é alguém que está cheio desse Espírito Santo, cheio do conhecimento do Evangelho e certo de que está fazendo uma boa proclamação do Evangelho, com conhecimento do Evangelho, com o coração cheio do Evangelho e com a aprovação de Deus naquilo que está fazendo. Acontece que a gente, quando lê esse texto, pergunta assim: por que então Pedro e João precisam ir a Samaria para que seja necessário o Espírito Santo de Deus descer àqueles que haviam crido em Jesus? E aí é onde nós temos a base do nosso estudo para esse dia de hoje, porque muitas pessoas podem imaginar assim: então a gente recebe a Cristo e depois de algum tempo a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. A palavra do Evangelho é que todos os presentes do Espírito Santo de Deus, eles são feitos num presente só. A doutrina do Novo Testamento é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós temos fé em Jesus, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo e quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós estamos recebendo o pacote completo de Deus. E isso não precisa ser feito em 2 estágios. Isso é feito, conforme o Novo Testamento, num momento só. É certo que, conforme a história da igreja, a gente tem pensamentos diferentes disso. Por exemplo, a gente tem no entendimento da história da igreja, com Cipriano e com Hipólito, a gente tem a declaração de que a manifestação do Espírito Santo, ela se dá primeiramente no estágio a respeito da aceitação de Cristo,
e depois o batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas até fazem disso o seu ponto doutrinário. Nós temos irmãos que, por exemplo, dizem que você pode ter fé em Jesus, você pode ter conversão em Jesus, você pode ter o arrependimento em Jesus Cristo, mas o batismo com o Espírito Santo é algo para depois, como vindo através da imposição das mãos, como vindo através de uma reunião e de uma corrente especial, e assim por diante. O Novo Testamento, ele concentra o arrependimento, a fé em Jesus, a posse do Espírito Santo no seu coração, o batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo no seu coração, como algo que é num momento só. Conforme Atos 2, 38 e 39, nós encontramos a palavra do apóstolo Pedro, quando ele nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados. E mais precisamente, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por para vós outros é essa a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nesse sentido, o ensino aqui não é que nós temos uma pregação que está num estágio e nós temos a necessidade de um outro estágio para vir o Espírito Santo de Deus. Qual é então o ensinamento? O ensinamento é que nós temos um fato histórico que está por trás de toda essa situação. Quem é Pedro e quem é João? Pedro e João são os líderes da igreja de Jerusalém. São aqueles que precisavam estar conscientes de que o evangelho chegara a Samaria. E que este evangelho chegado a Samaria é um evangelho que também é evangelho do reino de Deus. E o fato deles serem chamados, ou de eles precisarem ver isto, é uma confirmação de que aquele cisma, aquela situação histórica que havia entre samaritanos e judeus, precisava terminar. O Espírito Santo de Deus estava convidando os judeus para poderem entender que aos samaritanos é também lhes dada a mesma graça, a mesma compaixão, a mesma misericórdia de Deus. E Deus está querendo fazer de judeus e samaritanos um povo só. A pregação do Evangelho precisava alicerçar, precisava quebrar, precisava desfazer essa disfunção relacional milenar que acontecia naquele povo que precisava agora ser um povo só, porque todos agora estavam chamados a Cristo e todos agora estavam chamados para ser um só povo de Deus. E é muito precioso que Lucas coloque aqui a pessoa de João, porque a pessoa de João, como já lhes falei, em Lucas 9, 51 a 56, ele faz o pedido para que os samaritanos sejam destruídos. E eu posso imaginar o coração de João quando ele vê os samaritanos aceitando o Evangelho e quando ele é chamado para testemunhar das grandezas de Deus acontecendo no meio dos samaritanos e ele sendo convidado por Deus a impor as mãos, a orar e o Espírito Santo de Deus descer sobre os samaritanos. Eu fico pensando que conversão Deus não faz agora no coração de João o apóstolo e de Pedro, que também resistira, no caso lá da conversão de Cornélio, quando Pedro diz: eu jamais vou deixar o meu paladar sentir prazer por nenhuma coisa que não seja pura. E quando Deus o corrige dizendo: todas as coisas que vêm da minha parte são puras. Eu fico imaginando como esses dois homens estavam se sentindo
diante de um povo que eles jamais pensariam que Deus poderia salvá-los com a sua mensagem, através de um pregador como Filipe, que nem era do ninho apostólico, mas que agora Deus usara para pregar esta pregação na cidade de Samaria, e que agora os samaritanos também se convertiam a Jesus, e agora estava essa conversão sendo testemunhada pelos apóstolos de Jerusalém, inclusive que estavam lá em Jerusalém, que não saíram de Jerusalém. E Filipe, que era um grego, agora saíra de lá para pregar o Evangelho em Samaria. E eu quero, portanto, dizer a você que o Espírito Santo de Deus, ele se movimenta onde quer, ele é um vento de Deus que vai para onde Deus manda, ele toca em quem ele quer, ele busca quem ele quer, e a igreja de Jesus é convidada a ir aonde o Espírito de Deus vai para confirmar aquilo que Deus faz. E o meu convite neste estudo, nesta mensagem, é que você possa estar aberto ao Espírito de Deus, que você possa ir onde Deus está pedindo que você vá, e que você possa estar consciente de que Deus, ele trabalha com aquelas pessoas que talvez você nem imagine que Deus possa trabalhar. E mais, o ensino do Novo Testamento nos diz que o presente de Deus, ele passa sempre pelo arrependimento do pecador, pela fé em Jesus Cristo do pecador, pelo dom do Espírito Santo ao pecador, e ele passa pelo batismo do Espírito Santo aos pecadores, e isso é um presente único que Deus dá, é um presente notório que Deus dá. Por que nós temos aqui isso na pregação de Filipe e depois na pregação de Pedro e João? Não é porque nós temos a confirmação de dois estágios, é porque aqui, nesse fato de Samaria, era necessário que Pedro e João pudessem conhecer que Deus também trabalha em samaritanos. E por isso é que nós temos esse texto tão magnífico na palavra de Deus. Eu quero, portanto, convidar você para entender essa diferença, e quero convidar você a guardar o princípio do Novo Testamento, que é o princípio de que nós somos convidados a sermos arrependidos, a crermos, a sermos batizados, a termos o dom do Espírito Santo de Deus em nosso coração e a crescermos na maturidade do Espírito Santo de Deus como um desafio único para a nossa vida e para um desafio no sentido da maturidade cristã, como processo da nossa vida de santidade no Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde você, e quero voltar a lembrar que você tem nesta aula também o questionário e o desafio de continuar estudando com a gente. Um abração e Deus abençoe sua vida. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude